Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Leonardo Pivetta. Estamos começando o Quanto Rende, nosso programa de agosto de 2024. Nós vamos trazer aí tudo o que rolou no mercado financeiro e não foi pouca coisa. Nós iniciamos esta semana com 3 circuit breakers no Japão. 2 foram para baixo, que inclusive suspenderam as negociações na bolsa japonesa, e um no dia seguinte para cima. Então, um mercado bastante agitado nesses últimos dias. Nós tivemos aqui, os microfones calaram durante o mês de julho e a Bolsa Brasileira foi o destaque de alta, né? Assim como a alta do dólar, que também tem sido influenciada aí por aspectos domésticos e da economia dos Estados Unidos. Então, vamos conferir tudo hoje. E vamos começar com os indicadores de julho. O índice Bovespa com certeza é o grande destaque, que subiu mais de 3%, 3,02%. E o dólar também teve uma alta aí expressiva, fechando o mês cotado a R$ 5,65. O CDI também teve um bom desempenho em julho, em virtude de ser um mês longo, sem feriados. Então ele rendeu 0,91%. Vamos começar, como sempre, falando do cenário macro. Julho entrou para a história, porque nós tivemos o atentado contra o ex-presidente e atual candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele sobreviveu, inclusive as apostas que ele vai ser o grande vencedor nas eleições de novembro nos Estados Unidos aumentaram e geraram temores, fizeram com que até o Partido Democrata se movimentasse, e eles tiraram Joe Biden da disputa e colocaram sua vice. Então, nas próximas semanas, nós teremos aí grandes mudanças, grandes indefinições para se tornarem realidades na política americana. Mas o que nos importa de fato nesse momento é os juros americanos, que permanecem altos. Nós estamos num patamar aí há um bom tempo, a 5,25, 5,50 para o padrão americano. Historicamente olhando, os últimos 10 anos é um padrão alto, e os primeiros sinais que a economia real está sentindo esses juros mais altos começam a apareceram na última sexta-feira, dia 3 de agosto, quando o mercado viu uma criação de vagas de empregos muito menor do que esperado, e isso realmente assustou os investidores, tanto que nós tivemos aquelas questões do circuit breaker acontecendo lá no Japão, e mesmo que a inflação, o CPI, e o consumo das famílias, que é o PCE, o deflator IPC, tenham vindo em linha com o que o mercado esperava, ou seja, eles vieram benéficos, e o mercado realmente espera que nós tenhamos um corte de juros em setembro. Agora, com esses temores de uma possível recessão nos Estados Unidos, acontece que as apostas não são mais que nós teremos um corte de 0,25 apenas, mas de 0,50 já em setembro por parte do Fed, nos Fed Fund Rates, porque nós temos então um temor aumentando em relação a uma possível recessão na maior economia do mundo. E esse temor bateu lá na segunda-feira, no domingo de madrugada aqui para nós, mas na segunda-feira de manhã, no mercado asiático, principalmente no Japão, que viveu o seu pior dia, sua pior queda diária desde 1987. Lá em 1987, para quem não sabe, nós tivemos a Black Monday, a segunda-feira negra, onde os mercados entraram em pânico, e foi exatamente o que aconteceu lá no Japão, em virtude desse receio com a economia americana. Nós postamos lá no portal Entre Altas e Baixas um artigo exclusivo falando sobre o carry trade de 20 trilhões de dólares, porque o Japão é utilizado para financiar o mundo inteiro, né? Então isso é realmente algo que em algum momento tende a ajustar esses movimentos, esses preços,
e o mercado se assustou bastante porque o Banco Central do Japão, no dia 31, também aumentou os juros. E a política de juros negativos, é isso mesmo, política de juros negativos. O japonês pagava para deixar o dinheiro nos títulos do governo lá no banco. E agora o Banco Central japonês iniciou uma alta desses juros e impactou todos os investidores que estavam comprando ien, se financiando através dos juros japoneses e investindo em outras partes do mundo. Também na Europa nós tivemos no início do mês a vitória do partido dito de centro do Macron, aliviou as tensões políticas, principalmente na França, porém os desafios, né, em relação à inflação por parte do Banco Central Europeu seguem. E além do Japão, nós tivemos tensões, quedas das ações na Austrália, em Taiwan e na Coreia do Sul. Foram países também atingidos por esse sell-off. Falando de China um pouquinho, né, a China continua apresentando dados fracos da economia desde que a construtora Evergrande teve problemas lá atrás. O setor imobiliário do país não se recuperou, não vem crescendo. O PIB do segundo trimestre desse ano cresceu apenas 0,7%, abaixo das expectativas que era 0,9%, ou seja, hoje os economistas esperam que o crescimento seja menor ainda, né, na questão de carrego estatístico que se fala. Então, menor probabilidade que eles atinjam o crescimento que se propôs ali, a meta de crescimento, e as vendas de varejo e a produção industrial tem também refletido esses números mais fracos da economia chinesa. No início do ano, o debate era se nós teríamos uma Selic de 9% ou 9,5% no final desse ano, mas aqui no Brasil as coisas mudaram bastante, o risco fiscal aumentou, o real já se deprecia 15% no ano, o dólar, né, chegou a ser negociado a R$ 5,78, e de fato o que o mercado tem falado hoje é se nós vamos ter um aumento de juros, um aumento da taxa Selic nas próximas reuniões do Banco Central brasileiro. E todo esse cenário fez com que as apostas numa alta da inflação para 2024 e 2025 se intensificassem. Hoje o mercado já espera que neste ano e no ano que vem nós tenhamos uma inflação acima de 4%, fora da meta do Banco Central. E a última reunião do Copom ainda teve um ar mais suave do que o mercado esperava ou gostaria de ouvir, e isso acaba refletindo na maneira com que o mercado precifica todas as ações do próprio Banco Central, né, e principalmente do governo em relação à responsabilidade fiscal que ele deveria ter ou que deve ter para que mantenha as contas em dia e que mude essa trajetória, que possa mudar essa trajetória da inflação. Por outro lado, o emprego também vem pressionando todo esse índice inflacionário em função de uma taxa de desemprego que caiu a 6,9%. Foi o menor nível desde dezembro de 2014 no país. O resumo do cenário atual, então, é a Bolsa Brasileira caindo 18,2% em dólar neste ano, os juros futuros subindo aqui, as ações realmente tiveram um repique neste mês de julho e início de agosto, mas ainda refletem um desempenho aquém do que era esperado no início do ano. O investidor estrangeiro saiu, até voltou em julho, mas não foi aquilo que o mercado gostaria em questão de volume, né? A saída ainda é líquida de 36 bilhões de reais da Bolsa Brasileira
e todo o risco fiscal do governo está fazendo com que os juros longos subissem, né? Nós chegamos até aí pré-fixados de 14%, e então todo esse risco fiscal que está sendo precificado, o governo diz que vai congelar alguns gastos na ordem de 15 bilhões, mas o fato é que o mercado como um todo não acredita mais só em promessas, mas ele quer ver ações efetivas, não só para cortes imediatos, aqui para remediar, né, mas ele quer saber de uma reforma ou de um posicionamento mais estruturante na questão de controle de gastos, para que realmente o mercado possa se ajustar e principalmente o Banco Central possa atuar nessa redução da taxa Selic. Então, isso é que o mercado está olhando nesse momento, e nós temos visto, de fato, bastante volatilidade no mercado nacional, e lá fora também nós vimos uma certa volatilidade com essa possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, né? O Warren Buffett, um dos maiores investidores que já pisaram nessa terra, ele liquidou metade da sua posição de Apple, né? Então mostra que alguma coisa está acontecendo, ele deve saber alguma coisa que as pessoas ainda não viram ou não sabem, e nós tivemos todo aquele movimento muito forte na bolsa do Japão, lá do outro lado do mundo, que despertou um certo receio em todos os investidores que estão ligados no mercado financeiro, que têm ativos no mercado financeiro, mas também, mesmo que a pessoa não tenha nenhum investimento, o mercado financeiro sempre adianta movimentos da economia real. Ou seja, se nós tivermos um problema macro global, em algum momento vai bater na porta de cada empresa, de cada empresário, de cada trabalhador, seja na redução do seu faturamento, seja no aumento dos seus custos, seja numa perda de emprego. Então, isso realmente é algo que nós temos que ficar bem atentos, porque pode ser algo mais grave, mas que teve uma intervenção do Banco Central japonês ainda nesta semana e pelo jeito minimizou todo esse efeito, e agora nós temos que ficar aguardando aos próximos passos dos investidores, do Banco Central japonês, do Banco Central americano, e tudo isso, né, vai influenciar na trajetória das economias mundiais e principalmente aqui no Brasil para nós, na trajetória dos juros. E claro que nós temos nossos problemas domésticos que seguem sendo os mesmos dos últimos 2 meses. E para cada cenário nós temos uma estratégia no mercado financeiro, nos investimentos, e por isso que nesse momento o que a gente enxerga e vê com bons olhos são estratégias até um pouco mais curtas, não tão alongadas, em virtude das indefinições que nós temos aqui no Brasil, nos Estados Unidos e agora também no Japão. Então, títulos atrelados ao CDI hoje ficam atrativos, são atrativos não só porque a maioria deles entrega liquidez para o investidor para se reposicionar caso o cenário melhore, mas também porque nós temos uma chance de ter uma alta de juros aqui no Brasil. No entanto, nós temos que lembrar que no início do ano que vem nós temos a mudança do presidente do Banco Central, e provavelmente será Gabriel Galípolo, que é um nome que tem sido blindado politicamente tanto por Lula quanto pelo Fernando Haddad, e isso deve ser um sinal, ou eu entendo que seja um sinal, que ele é alinhado com o governo. E caso ele seja realmente alinhado com o governo, talvez nós não tenhamos aquele corte vertiginoso, vigoroso na taxa Selic, como o Lula gostaria, como uma boa parte da ala do PT gostaria, mas ele pode usar outros meios para incentivar a economia, meios monetários, e isso pode em algum momento gerar inflação e forçar os juros para cima, ou se os juros não subirem, teremos aí um descasamento entre a política monetária do país e a inflação e o nível de risco. Isso pode fazer com que os juros longos subam,
né, e aí nós tenhamos algumas tensões econômicas bem fortes no país. Claro que isso são suposições, e por isso que nós então vemos com bons olhos o percentual do CDI e pré-fixados curtos nesse momento. E claro, sempre no Brasil historicamente inflacionário, os IPCA mais títulos atrelados ao IPCA, a inflação, são excelentes opções. Quando se fala em ações, né, nós tivemos aí a Vale, apesar de distribuir um dividendo super bom, né, um provento, foi juros sobre capital próprio, as ações seguem sofrendo bastante. Petrobras vem se mantendo ao longo do mês aí num patamar interessante, mas na carteira do BTG, por exemplo, ela foi substituída por PRIO. Nesse ambiente que nós estamos atualmente, setores como utilities, né, são elétricas e saneamento, e bancos são mais defensivos. Então, realmente olhar para esses setores, entender a dinâmica e onde estão as oportunidades. E obviamente, se nós tivermos uma recessão lá nos Estados Unidos que vai forçar o Fed a baixar os juros, as small caps tendem a andar, porque aqui no Brasil, o Banco Central então teria espaço para reduzir os juros de uma forma mais tranquila, sem ser tão afetado pelo dólar, que em algum momento nesse patamar alto vai também influenciar na alta da inflação. Isso mexe com todo o mercado, com toda a economia real. Então tem todos esses balanços aí que a gente vê acontecendo e que o investidor tem que estar atento para realmente pegar as oportunidades e proteger seu patrimônio. Então finalizamos por aqui. É importante lembrar que são nas crises que as oportunidades realmente aparecem, principalmente no mercado financeiro. Então nós temos que estar atentos e ter sangue frio caso movimentos abruptos de queda aconteçam. E compartilhem com seus amigos, familiares, colegas para ajudar nosso trabalho. Fique à vontade para mandar dúvidas, dicas que nós vamos falando aí nos próximos programas. Um excelente mês a todos, bons negócios, um forte abraço.